Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje a gente aqui pela IDA vai falar sobre um tema que relativamente, cara, traz bastante mesmo engajamento. E tipo assim, quando eu falo de engajamento não é nem questão de muitas pessoas, mas de atrair visibilidade como um todo. Porque querendo ou não, cara, é uma coisa que tá presente no seu dia a dia. Todo santo dia da sua vida, mesmo que sem saber, você lida com isso. Que é o que eu vou falar hoje. Você pode agora, se você não sabe do que eu tô falando, se você nunca visualizou ou leu ou estudou sobre um conteúdo desse tipo do que eu vou falar hoje, você provavelmente deve estar com a cabeça meio perdida pensando, tipo, ué, aonde que a manipulação dos hackers se interliga diretamente com uma coisa que engaja muito? Pois é aí que eu te falo, meu amigo. A gente hoje vai falar sobre uma coisa que tá muito presente no mundo que nós vivemos hoje e que você pode até abrir a internet e pesquisar, que é o que nós vamos fazer aqui agora, ó. E a gente pode ver sobre uma coisa chamada engenharia social, meus amigos. Engenharia social. E engenharia social, cara, é uma coisa assim que tá presente no nosso dia a dia e que é o principal método que os hackers usam pra manipular as pessoas. E, tipo assim, eu quero falar pra vocês aqui uma coisa. Que engenharia social, na verdade, é apenas uma das modalidades de que os hackers usam para manipular pessoas. É, na verdade, a qual ficou mais famosa. E, primeiramente, antes da gente entender como os hackers manipulam, a gente precisa primeiro entender o porquê diabos eles manipulam. E vocês vão entender no final do vídeo por que eu mencionei engajamento e por que eu falei que é uma coisa que traz bastante visibilidade. Vocês vão entender ao final do vídeo. E, indo direto ao ponto, cara, a gente precisa entender primeiro por que diachos um cybercriminoso, né, que a gente vai levar da ótica aqui de um cybercriminoso, ou da ótica também de um cara, você pentester ali, porque esse caso não se aplica ao bug bounty, mas enfim, no caso de você pentester precisar manipular alguém para executar um teste. E para quem não sabe, pentest, eu vou até mostrar aqui para vocês antes de falar, pentest é um teste simulado, onde um profissional de cibersegurança ele geralmente tem os mesmos conhecimentos do que um criminoso cibernético, ele é pago por uma empresa para executar os testes, e esses testes são executados visando encontrar vulnerabilidades, encontrar formas de se hackear, e uma delas pode incluir manipular pessoas, mas primeiramente a gente tem que entender qual seria a lógica por trás disso. E agora eu vou dar trabalho para o meu editor, mas tudo bem, eu vou falar aqui para vocês e vai aparecer uma ceninha agora. Imagine que você é um cara chamado João. Se você já se chama João, tudo bem. Se imagine que você é o João mesmo. E você está executando um teste numa empresa tal. Você está executando teste, sei lá, na padaria do seu Zé. A gente vai pegar aqui um exemplo fictício para você entender. E você vai vasculhar todo o sistema deles. Você começou a partir dos pontos de que seja um teste black box. Que para quem não sabe, existem tipos e metodologias de teste. O black box é aquele que o cara simula num teste, nós, pentester, no caso, simulamos dentro de um teste, como se a gente realmente fosse um criminoso. Ou seja, a gente tem zero informações prévias sobre o alvo. A gente também tem o teste grey box, que é aquele onde o atacante ele possui um pequeno aviso, porém esse aviso não é totalmente completo. E a gente tem o white box, que são testes onde o pentester ele geralmente tem o mesmo nível de acesso que o desenvolvedor, ou seja, ele tem acesso a toda a aplicação, todos os servidores, todas as aplicações, todos os bancos de dados, ele tem acesso a tudo e ele vai mais inspecionar e analisar o sistema do que em si testar. Mas ok, levamos pela lógica de um teste Grey Box e de um teste Black Box, que são aqueles do qual mais visam simular mesmo uma ação criminosa. Você está testando ali a padaria do seu Zé e você inicialmente tenta procurar. Você faz uma varredura de subdomínios, você começa ali a partir do site, por exemplo, da empresa, você faz uma varredura de subdomínios e você encontra ali dentro da aplicação alguns domínios da rede interna. Domínios estes do qual você não consegue acessar porque eles estão, né, com um mecanismo de acesso que não te permite acessar. Mas você sabe, pelo nome dos domínios, por exemplo, intranet.padaria.com.br. Esse domínio intranet.padaria.com.br, ele é um domínio específico, ou que tal vpn.padaria.com.br. Ele é um domínio do qual ele serve para acesso interno dos funcionários. E nesse caso, você precisa acessar esses domínios para você conseguir. Por exemplo,
No caso do domínio VPN, se eu conseguir acessar a VPN, eu vou ter acesso às outras redes da máquina. E assim eu posso comprometer os funcionários e entrar dentro da empresa a partir de uma mera numeração, partindo do pressuposto de que eu apenas fiz reconhecimento do site público deles. Ok, beleza, você precisa fazer isso. Só que então, nesse caso, o dono da padaria ele fala, pode usar o que você bem entender. Claro que você tem regras, você não pode fazer isso, isso, isso e isso, mas você pode, se você quiser, tentar invadir a segurança física do nosso lugar, da nossa padaria. Você pode entrar. Tá, tudo bem. Exemplo meio exagerado, mas suponhamos que dentro da padaria, tem uma sala onde fica os servidores daquela aplicação. Onde fica toda a aplicação ali tem servidores da padaria. E você precisa chegar até lá. Só que, por exemplo, você descobre, analisando ali o comportamento dos padeiros, o comportamento dos funcionários, que eles trabalham com crachá. Por exemplo, com um crachazinho. E você tem aquele crachá ali presente, e você tá ali, vendo aquele crachá, e de repente você fica ali o dia todo analisando, e você percebe que numa hora, quando você, por exemplo, tá com um binóculo, olhando de longe, é um exemplo bem de filme mesmo, vocês vão entender, que você tá olhando ali, e você percebe que um dos funcionários, na hora de ir embora, deixou cair um crachá no chão. E você pensa, opa, essa é minha deixa. E você pega aquele crachá, você vai lá, quando o funcionário vai embora, ele entra no carro dele, e você pega aquele crachá na sua mão. E você descobre que a empresa não trabalha, por exemplo, com crachás com identificação por nome. Ou seja, qualquer um que tiver o crachá pode se dizer funcionário. E na porta do servidor fica um segurança. Então você pensa comigo, o que seria mais fácil? Eu ir lá e confrontar aquele segurança para poder entrar dentro do servidor e poder acessar as configurações e me liberar o acesso ao domínio da VPN, ou eu posso usar o crachá que eu usei, enganar o padeiro ali, o segurança da padaria, no caso, enganar os padeiros, também me passando que eu seja um funcionário novo, que foi recém-contratado, e enganar todo mundo ali, e entrar na sala do servidor normalmente, configurar o acesso do domínio da VPN, colocar que qualquer um pode acessar aquele domínio, e aí quando eu entrar, eu vou acessar a VPN da rede interna deles, e eu vou conseguir, então, usando um malware, infectar a máquina de todos os funcionários que estão conectados àquela VPN. Entenderam aqui onde isso se aplica? Ou seja, levando em conta esse exemplo fictício, o João, no caso, nós, João, a gente utilizou o comportamento humano, a lábia, para conseguir enganar toda a equipe daquela padaria, se passar por um funcionário, entrar dentro do servidor e conseguir liberar o acesso que fez a gente infectar e comprometer todas as máquinas. E isso existe em invasões reais, tá? Isso existe até mesmo em invasões reais. E se você quiser se aprofundar nisso também, antes de eu começar a falar aqui e explicar melhor como funciona, já que você já entendeu quais seriam as utilidades disso numa vida real, a gente tem alguns livros aqui que eu recomendo para vocês, que o primeiro que eu queria recomendar para vocês é o Armas da Persuasão. Cara, eu já li esse livro aqui, e esse livro aqui, ele é perfeito, ó. A gente pode aqui entrar na Amazon, ele é perfeito, sério. Ele ensina pra você os principais gatilhos mentais, que eu já vou explicar mais pra frente o que é gatilhos mentais, então não se preocupem. Esse livro aqui, ele ensina as técnicas de persuasão mais pra hora da conversa ali, da comunicação, certos traços que você pode utilizar na hora de comunicar com alguém. Outro também que eu queria passar pra vocês, que fala sobre isso, é o Manual da Persuasão do FBI, cara. Essa obra aqui em questão, ela também é muito boa, porque ela trata melhor da questão da linguagem corporal. Ela ensina você a detectar padrões e ela também ensina você a combinar o seu poder de conversação com o seu poder de linguagem, a forma com que você aparece. E por fim, para complementar esse seu estudo, eu recomendo para vocês o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E pode parecer absurdo esse título, mas sobre o que ele é? Ele fala para você sobre a questão de uma aparência, cara. Ele fala pra você como você pode passar uma primeira impressão. Ou seja, logo tudo se interliga. Você vai ter a sua comunicação eficiente, você vai ter a sua linguagem corporal eficiente, e você vai ter uma aparência, você vai saber as técnicas para passar uma boa impressão. Ele também fala um pouco sobre linguagem corporal, porém ele é mais focado na primeira impressão vendedora, que é uma primeira impressão seduzente. E ele vai te ensinar tudo isso, ou seja, juntando os três, você tem o combo perfeito para ser um bom engenheiro social. É claro que, se você quiser realmente destrinchar esse caminho, tem coisas que são muito mais complexas,
E além disso, mas ele vai te dar um bom caminho, cara, um bom começo. Ou até mesmo para você que trabalha de outra área, já é de outro segmento, como por exemplo, desenvolvimento, redes e tudo mais, e você quiser aprender a entender os conceitos por trás disso para melhorar a sua comunicação e também para aprender a se defender desse tipo de gente, tendo conhecimento ali, você vai aprender a se defender desse tipo de gente. Ou também, se você for uma pessoa comum e quiser melhorar a sua comunicação, fazer mais amizades, de repente até arrumar um namorado ou uma namorada, né? Você pode estar utilizando isso aqui, tá? E a ordem dos livros não altera o resultado, mas eu recomendo, na verdade, que vocês comecem, primeiramente, pelo Armas da Persuasão, depois vocês leem o Manual da Persuasão da FBI, depois Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que foi a ordem que eu lhes passei. Porque é a que, pra mim, melhor faria sentido de alguém ler, porque você tem que começar de fora pra dentro. Então, primeiro você vai mudar a sua comunicação, porque é o que os outros vão te ouvir, para depois você mudar a sua linguagem corporal, que é o que os outros veem, para depois você mudar o seu interno, que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele te ensina a você ter a mentalidade certa e o pensamento correto de alguém verdadeiramente seduzente. E indo diretamente ao ponto, cara, a gente se baseia aqui na engenharia social, como vocês entenderam, para obter benefícios. E esses benefícios podem, do ponto de vista de um atacante, comprometer o sistema, porque na cabeça de um hacker, você pode se aproveitar disso. E até mesmo de vulnerabilidades físicas que existem. Existe uma técnica hacker muito conhecida, cara, que ela conta, basicamente, né, ela conta como literalmente você vasculhar o lixo de uma aplicação. Você pega lá a empresa, você vai na sede da empresa e você vasculha o lixo. Procurando o quê? Procurando folhas de pagamento, procurando crachás usados, procurando papéis com senha. E por incrível que pareça, se você procurar na internet, você consegue achar exemplos de ataques da vida real que realmente isso aconteceu. Realmente houve um ataque ali. E eu não vou ficar citando exemplos, é claro, mas se você quiser entender melhor e se aprofundar, você pode estar pesquisando. E também tem outros tipos de coisas também que a gente vai se aprofundar nisso, tá bom? A gente entendeu aqui que a engenharia social é uma forma da gente utilizar o comportamento humano, a gente se aproveitar da psicologia para ser uma pessoa mais seduzente automaticamente, visando obter benefícios sobre o sistema para comprometer aquilo, para a gente poder hackear. E ele se baseia em muitas coisas, cara. Existem pilares por trás disso que a gente pode estar trabalhando. E eu vou trazer aqui uma pequena representação para vocês, ó. Na nossa lousinha, que quem já acompanhou o canal há um tempo vai saber. Que a gente tem alguns pilares que a gente se baseia durante nisso. Que o primeiro, como eu falei para vocês, é a linguagem corporal. A gente também tem a oratória. E por fim, gatilhos mentais. E tudo isso daqui se interliga, tá? Esses 3 pilares aqui se interligam e vocês vão entender o porquê. O primeiro que eu gostaria de estar falando para vocês é a linguagem corporal, cara. A nossa linguagem corporal. E por que, primeiramente, a linguagem corporal é o primeiro elemento que os hackers usam e que você também pode estar usando no seu dia a dia? Porque você precisa, primeiro, ter uma aparência legal, você precisa se vestir bem, aparentar ser bom e passar as impressões corretas para as pessoas que você quer persuadir. E tendo uma primeira impressão, cara, tendo ali uma postura mais aberta, tendo ali uma linguagem corporal mais desenvolvida, você consegue automaticamente ser uma pessoa que consegue se comunicar e se conectar melhor com as pessoas. E também já entra outra coisa aqui, como eu falei, linguagem corporal também está muito associada à conexão, porque na maioria das vezes esses criminosos, ou até nós, pentesters, a gente vai fazer com que a pessoa confie genuinamente em nós e que a gente se baseie nela. E a gente se baseando nessa confiança que ela gerou na gente, a gente vai fazer com que a pessoa nem ao menos suspeite da gente, porque a gente tem uma boa aparência tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela não vai desconfiar. Isso é o que na psicologia nós chamamos de conexão. Conexão é a partir do momento em que a pessoa ela encontra uma série de pontos em comum com você, que ela te considera uma pessoa parte do dia a dia dela, e como ela vai encontrar isso, ela vai te considerar fora como uma ameaça. E por que seria importante isso? Porque dentro da psicologia, cara, nós temos como se fosse um campo magnético. E eu vou explicar pra vocês aqui, eu vou desenhar aqui do lado. É como se fosse uma bolinha e a gente tivesse aqui uma pessoa. Vai ficar bem feio pra vocês verem como sem desenhar, mas tudo bem. A gente aqui tem uma pessoa e a gente tem essa bola por trás dela. E você se pergunta o que é essa zona vermelha que eu tô traçando pra vocês. Ela se chama do que nós chamamos de espaço pessoal. Espaço pessoal pode ser tanto associado fisicamente quanto psicologicamente. Quando você tem uma linguagem corporal boa, você consegue alcançar os dois. Você consegue quebrar
o espaço da pessoa físico e você consegue quebrar o mental. O mental, ele tá associado a gente ter certos comportamentos que muitas das vezes podem variar de acordo com a nossa origem, com o lugar que a gente mora, com a nossa cultura, que geralmente nos impedem de criar certas relações, da gente ser um cara desconfiado, da gente não permitir. E o espaço pessoal mental, ele também tá associado a isso, da gente controlar a nossa fala, da gente não sair falando sobre quem nós somos, falando certas informações para qualquer um. E também entra outra questão aí. A questão da linguagem corporal pode ser fundamental, porque às vezes um funcionário de uma empresa, e eu já vi isso, tá? Um funcionário de uma empresa, cara, pode falar alguma coisa que na sua cabeça, você tendo conhecimento ali de pentest, cara, você pode pensar em 1001 formas de hackear a empresa só a partir do que o cara falou, entendeu? E o segundo elemento é a oratória, porque, tá bom, você conseguiu quebrar o espaço pessoal dessa pessoa, mas agora, com relação à oratória, o que garante que essa pessoa vai conseguir te ouvir? Que ela vai entender perfeitamente você e principalmente que ela vai fazer o que você quer. Porque você já, tá bom, você já tem uma primeira impressão, você já quebrou as que nós chamamos de objeções, que é nada mais nada menos do que o espaço pessoal da pessoa, também nós chamamos de objeção, porque seria o espaço pessoal psicológico, você quebrou o físico, depois você quebrou o psicológico, e você agora tá em interação com a pessoa. Você precisa ter uma oratória decente para que a pessoa capite o que você quer e que você tenha uma comunicação eficientemente capaz das pessoas entenderem o que você quer. Então, ou seja, você precisa ter ali um alto e bom tom de voz, você precisa ter uma voz aguda para fora, você não pode sair falando para dentro, você precisa ter ali um olhar correto, você precisa ter o senso de vírgula, parágrafo dentro de uma fala, saber quais as horas de parar para respirar e tudo mais. E por fim, cara, gatilhos mentais, porque beleza, a gente quebrou o espaço pessoal da pessoa, a pessoa conseguiu entender perfeitamente o que nós queremos, e a gente também consegue agora gerar um impacto nela. E qual que é a chave, a parte mais importante disso, que é a gente gerar impacto na pessoa? Porque gerando impacto na pessoa, que isso são gatilhos mentais, pra quem não entende o que é gatilhos mentais, eu vou exemplificar para vocês. Existe um conjunto de ações, de palavras, de frases e de emoções que nós podemos gerar num ser humano que podem causar inconscientemente nele certas reações que vão fazer com que esse ser humano seja induzido a fazer o que nós queremos. E em alguns casos pode variar de acordo com o seu objetivo. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que seriam os gatilhos mentais. A gente pode, por exemplo, utilizar o primeiro, que é muito famoso, que é a curiosidade, que é você deixar informações incompletas, você propositalmente deixar lacunas na sua comunicação para que a pessoa fique interessada genuinamente no que você está falando. Nós também temos a escassez. E para entender a escassez é muito simples, cara. Por que um diamante, ele por si só é tão raro? Por que um diamante é tão valioso? Porque tem pouco dele. Então se você for uma pessoa que entrega pouco, mas no momento que para entregar, entrega muito, você automaticamente vai ser alguém desejado, entendeu? Nós também temos o terceiro, que esse daqui é o mais eficiente na minha opinião. E é o que mais você pode levar para a vida, para construir melhores relacionamentos, melhores amizades e tudo mais, que é a reciprocidade. A reciprocidade. E por que reciprocidade? Porque a reciprocidade, ela, no geral, gira em torno de você fazer pequenos favores, você fazer ajudas para a pessoa que inconscientemente gerarão o sentimento de gratidão. E o que isso significa? Significa que se um dia você precisar daquela pessoa e ela tiver como te ajudar, ela vai te ajudar sem nem duas vezes pensar no que ela tá fazendo, do que ela tá falando. Então, isso aqui, cara, é extremamente útil, é o gatilho mais poderoso, na minha opinião. E tem outros, é claro, que você pode utilizar, mas eu não vou ficar dando tantos exemplos, até porque essa aula aqui é uma aula de introdução. Então você vai ter uma introdução, você vai ter uma pincelada. E tem muitos, cara, mas eu peguei os principais. E tem outros que, se você quiser aprender, você vai dar uma lida nos livros que eu falei pra você e vai pesquisar na internet também, porque tem bastante psicólogos, vendedores, enfim, na internet que falam abertamente sobre isso. E qual o impacto que isso gera, né, cara, na sua vida? Tirando o fato do criminoso, o que isso gera na sua vida, cara? E eu posso resumir isso aqui muito facilmente com apenas uma frase pra vocês, que eu vou deixar aqui marcado, ó. Que eu criei.
para vocês fixarem na cabeça de vocês qual a importância da engenharia social. Que é, resumidamente, maiores impactos geram melhores lembranças. E o que eu me refiro com isso? Com maiores impactos geram melhores lembranças. Porque maiores impactos, meus amigos, quanto mais impactante for a sua presença, quanto maior impactante for a sua comunicação, quanto maior impactante for as emoções que você vai gerar naquele indivíduo, maiores e melhores, serão as lembranças que você vai gerar naquela pessoa. Então, gerando maiores lembranças, gerando maiores impactos, você inconscientemente vai estar se tornando uma pessoa mais atraente e uma pessoa mais bem lembrada positivamente por um círculo social. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão querer estar perto. E por isso que, na maioria das vezes, aqueles caras extremamente sedutores da lábia, como, por exemplo, políticos, vendedores e tudo mais, acabam sendo pessoas muito bem, extremamente relacionadas e com muitos contatos e pessoas que, assim, aquela pessoa ali, cara, ela faz amizade em uma velocidade absurdamente rápida, entendeu? Então, por isso que é importantíssimo você ter essa visão. E a engenharia social, meus amigos, ela tá presente na nossa história e até os dias de hoje. E é por isso que eu falei pra vocês que até uma coisa que no final do vídeo vocês iam saber, que é redes sociais, meus amigos. É o maior exemplo do nosso dia a dia, redes sociais. As redes sociais, sem que você saiba, virtualmente falando, ela utiliza esses 3 princípios para te persuadir, para te manter viciado nela. Eu sei que você já ouviu falar disso, de que as redes sociais viciam e tudo mais, só que eu acho que você não ia parar para pensar e para perceber que elas se baseiam todas em gatilhos mentais. E se você analisar e de estudar ali profundamente os gatilhos mentais, você vai perceber que todas as redes sociais, cara, elas são construídas em cima de gatilhos mentais, e gatilhos mentais são uma coisa extremamente poderosa, cara. Bem poderosa mesmo. Então, tipo assim, eu recomendo vocês darem uma estudada nisso. Profundamente estudar isso. E, sinceramente, gente, eu acho que, sinceramente, vale muito a pena você estudar isso, independente de qual área você queira seguir no hacking, seja pentest, bug bounty, enfim. Você tendo ali o conhecimento de persuasão, você vai saber se comunicar melhor. Por exemplo, na hora de escrever um relatório para um cliente, você vai saber melhor integrar o relatório para o seu cliente. Então vai ser melhor para você entender isso. E por fim, cara, fica um questionamento aqui, né? Porque muita gente para e pensa, então beleza, mas quais são as soluções que a gente pode aplicar para engenharia social? Cara, vou ser sincero para vocês. Existem dentro de algumas empresas, e eu falo até das Big Techs também, que para quem não sabe, Big Techs são as grandes da tecnologia, como por exemplo Google, Apple, Amazon, enfim. Essas empresas, cara, elas têm treinamentos para engenharia social, do qual visam fazer com que todos os funcionários sejam bons comunicadores para que a empresa automaticamente por si só forneça o melhor atendimento e as melhores condições, e também visando prevenir isso de engenharia social, cara. E vou falar a verdade para vocês também, não tem como prevenir 100% de engenharia social, porque levando do ponto de vista empresarial, cara, a empresa pode até ali colocar, por exemplo, na empresa, as regras de engenharia social, as políticas de segurança, que, para quem não sabe, são os documentos que a empresa escreve, que todos os funcionários têm que ter a ciência de que essas regras são válidas, e se eles descumprem, os funcionários podem ser multados ou até demitidos, enfim. E coloca lá nas regras as regulamentações com relação à engenharia social. Só que muitas das vezes, cara, as pessoas, por si só os funcionários, acabam quebrando essas regras. E por que isso? Cara, a maior falha de segurança que pode existir dentro de um sistema é o ser humano. Porque se você parar pra pensar, o ser humano não é perfeito. E se o ser humano não é perfeito e os seus sistemas são criações do homem, o ser humano, por que então os sistemas seriam perfeitos e o homem não? Então fica aí o questionamento. E pro final desse vídeo, cara, eu quero passar pra vocês um filme que relata muito bem isso, que em português ele ficou com uma tradução bem ruim, e você consegue até achar no YouTube mesmo, que é Invasores. Nenhum sistema está a salvo. Cara, esse filme, na verdade, né, não um vídeo, ele é sensacional, porque ele fala sobre hacking de uma forma extremamente realista, e ele dá ênfase nessa questão de engenharia social. Tanto é que, para vocês verem, ao final deste vídeo, agora vocês vão acompanhar, eu vou deixar uma cena do filme para vocês, onde é relatado por 2 personagens do filme essa questão da vulnerabilidade da engenharia social por si só ser o ser humano. Então eu recomendo também que, além da leitura dos livros, vocês assistam esse filme que, ó,
Até aqui no meu navegador vocês conseguem ver que tem vários vídeos na internet com um filme lá pra vocês assistirem gratuitamente. E aqui fica, cara, a cena do filme pra vocês verem. Lembrando que não tem nenhuma violação de direitos autorais, até porque esse filme já não possui mais, então fiquem tranquilos que vocês vão poder assistir tranquilamente. E assistam essa cena, e quem se interessar por isso, é claro, eu convido sinceramente a assistir o filme, a ler os livros e a buscar conhecimento. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Chorar não vai adiantar. Vem, vou te mostrar uma coisa. Vem, cara. Eu deveria ter ficado lá. Mas era como se a gente tivesse ligado por um cordão invisível. Ele me contou como entrou no mundo dos hackers. Eu absorvi cada palavra. As pessoas lá fora se deixam embalar pelo sono. Não tem ideia do que está acontecendo. Segurança. Todo mundo quer segurança, só que não tem segurança. Depois que entender isso, é como se o mundo fosse entregue a você assim, numa bandeja. Aí é só agarrar. Apesar de todas nossas diferenças, a gente tinha uma coisa em comum. 1. Divirta-se no cyberespaço e mundo virtual. 2. Aponte para o impossível. E 3. Nenhum sistema seguro. MRX. O MRX estava certo. As maiores falhas de segurança não estão nos programas ou nos servidores. O homem é a maior falha de segurança no mundo. Você hackeia pessoas? Exatamente. O mais eficaz dos métodos dos hackers, a arte do engano. Engenharia social. As pessoas são ingênuas por natureza e evitam conflitos. Na engenharia social, você usa esses dois aspectos para conseguir o que quiser. Senhas, informações secretas, dados de login. Tá com fome? Segura aí. Veja e aprenda. Desculpe, rapidinho, tá? Você me deu 2 donuts de chocolate e a menos. Eu não paguei nada para receber. É sua nova oferta? Pagar 10 e levar 8, é isso? Os de chocolate não estavam lá. Eu não estaria aqui se não estivesse. Quem serviu vocês? A loira ali. Tá, cara, então me chama o gerente, vai. Ah, sim, é melhor. Tenha uma boa noite. Igualmente. Aproveite. Obrigado. Só tem que ser ousado o suficiente. Aí o mundo fica aos seus pés.